Olá, bem-vindo então ao nosso terceiro encontro. E agora, como havia falado, dos textos jornalísticos, nós falamos da pluralidade presente nesse veículo, nós falamos da diversidade textual que nós encontramos em um jornal, seja ele impresso, seja ele virtual. O jornal, nós vimos toda a sua funcionalidade, ela é muito boa, ela traz essa cultura. Agora, resta a nós, resta a nós alunos, resta a nós leitores, a termos cuidado com aquilo que é falado, aquilo que é vinculado. Existe hoje um termo muito falado, muito conhecido, que é fake news. Hoje que todo mundo sabe o que isso significa, fake news, notícias falsas. Infelizmente, devido à nossa falta de cuidado, de preparo, nós deixamos que essas notícias se propaguem, nós deixamos que coisas que não são verdadeiras vão aumentando e vão chegando a mais e mais pessoas. Então, nós não temos que culpar o jornal, não temos que culpar a internet, não temos que culpar nem esse nem aquele veículo. Nós temos que culpar a nossa falta de preparo em cuidar para que isso não se propague. Nós não podemos permitir, nós não podemos deixar que essas coisas se propaguem. Nós temos que ter muito cuidado com fake news. E bullying. O bullying também muitas vezes está presente em fake news. O bullying também sai dessas fake news, dessas notícias falsas. O que é bullying? O que seria bullying? Nós sabemos que o fake news é notícias falsas. E o bullying? O que seria bullying? Então, o pessoal diz assim, é brincadeira. Isso é muito comum, É muito comum aí os alunos dos sextos anos. É muito comum aí dizer que é brincadeira, Então isso é muito... Mas até que ponto é brincadeira? Até que ponto a gente pode aceitar? Então, a partir do momento que está ofendendo, a partir do momento que está entristecendo, a partir do momento que a pessoa não gostou, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós achamos assim, nós achamos que hoje está banalizado, tudo é bullying. E não é que está banalizado. Não é que tudo seja bullying, mas é que hoje, o que acontece? As pessoas perderam a noção, as pessoas perderam o bom senso, E aí estão brincando, Isso atrapalha, brincando demais, Humilhando o outro e achando que é brincadeira, e achando que a pessoa não pode achar ruim. Não podemos pensar assim. Então, temos que ter muito cuidado o que o bullying pode ocasionar na vida da pessoa. Talvez para você uma brincadeira, talvez para você a pessoa está gostando. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas ela riu por quê? Será que ela não riu de tristeza? Será que ela não riu de raiva? Será que ela não riu por medo? Será que ela não riu porque ela estava com medo de não ser aceita na roda de amigos, na turma, no grupo? Temos que ter muito cuidado com essa questão da brincadeira, da falta de noção. Então nós temos que ter cuidado com isso. Até que ponto é brincadeira? Até que ponto as coisas estão... Que proporção que as coisas estão atingindo? E aí temos aí um exemplo de uma notícia. Ela é de 2019, lá de setembro. Bullying na escola. Então esse texto saiu no jornal. Notícia falsa
adoece a aluna do ensino fundamental. Ela foi escrita por Edivaldo e Ezislaine. Nesta manhã, a aluna do 6º ano, Ana Paula Silva, de uma escola pública desta cidade, passou por uma avaliação psicológica no Centro de Assistência Social após sofrer constrangimentos causados por notícias falsas veiculadas nas redes sociais e em aplicativos de celulares. Os aparelhos de celulares são frequentemente utilizados pelos colegas de Ana Paula. Em busca de soluções para a situação, a assistência ao adolescente da cidade foi acionada pela direção da unidade escolar. Também foram convocados os responsáveis pelos menores que fizeram a notícia circular nas dependências da escola. Esses alunos, acompanhados pelos pais, terão que assumir responsabilidade perante o regimento escolar e a legislação específica vigente. Então, olha, até então era uma fake news, né, que foi se propagando, e se acabou virando motivo de chacota, de deboche, que acabou interferindo na saúde emocional de uma jovem do 6º ano, e aí então se tornou um bullying, né? As pessoas começam a brincar, as pessoas começam a humilhar e achar que tá normal, que é isso aí mesmo. Não é, né? Então, olha, até que ponto a Ana Paula estava gostando? Até que ponto a Ana Paula estava aceitando? Então, cabe a você. Por que você vai propagar? Então, se cada um pensar, eu vou compartilhar isso para quê? Por quê? Né? Vai modificar alguma coisa para mim? Vai ajudar as pessoas? Qual o motivo desse compartilhamento? É simplesmente uma maldade? É simplesmente para ver uma pessoa infeliz? É simplesmente para ridicularizar, para debochar, ou para fazer brincadeiras? Né? Então, hoje, falta muita a empatia. Então nós temos que ter empatia, colocar no lugar das pessoas. Pense, se fosse você que estivesse por trás, que fosse o alvo das informações, que fosse o alvo da brincadeira. Até que ponto isso iria te fazer bem ou não? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado em transmitirmos essas informações. Tá? Não podemos deixar que fake news se propague e não podemos também dar ibope para o bullying. Isso tem que morrer em você. Se você não propagar, morre. Mas se você levar para frente, você é culpado, sim. Tá? Então, olha, e isso está no jornal. Isso está no jornal por quê? Assuntos assim saem no jornal e nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente lê, com toda a informação que a gente tem. Tá? E a partir então desse texto, eu queria que você refletisse um pouco, você pensasse o que o texto ele não traz, né? Ele só nos diz que foi propagada uma informação. Que informação teria sido essa? Né? Que teria causado aí, teria deixado a Ana Paula tão ruim. A Ana Paula precisou de assistência médica, psicológica. Né? E como que essa notícia espalhou tão rápida? Como que ela foi vinculada? Será que foi o WhatsApp? Será que foi o que? As contas digitais, Facebook, YouTube? O que será que levou a... o que ajudou a propagar tão rápido assim? Né? E após o bullying, o que você acha que aconteceu com a Ana Paula? Você acha que ela ficou bem? Ela ficou normal? Se fosse você, coloca no lugar da Ana Paula, se fosse você, como você reagiria, como você ficaria depois de ter aí a sua vida exposta? Né? Nem se fosse verdade. Nós não podemos estar expondo as pessoas, nem verdade nem mentira. Deixa cada um sabe se controlar. Né? E
quando você recebe essas informações? Como você tem agido? Aí na sua classe, na sua rua, com seus colegas aí, né? Sextos anos, que tudo é motivo, né, de briga, os sextos anos, tudo é motivo de falatório. Então, até que ponto você está colaborando com isso? Até que ponto você está colaborando para a saúde da classe, da saúde aí dos seus colegas? Tá? E como você acha que, como você julgaria, analisaria esse tipo de pessoa? Então, esse último slide aí, eu queria que vocês refletissem sobre isso e anotassem mesmo, anotassem aí no caderno, e posteriormente nós vamos voltar a comentar sobre isso. Bem? E lembrando, falar da notícia. A notícia, gente, é um fato muito importante, é um fato de interesse para todos, né? Então, notícia tem que ser uma coisa que vá servir para ajudar os meios públicos, né? A notícia, ela tem que ser uma coisa que seja significante para a sociedade, né? Divulgar aí um acontecimento que tenha um significado, ok? Então nós temos que retratar uma notícia, ela pode retratar aí fatos políticos, fatos sociais, mas vamos saber dar uma filtrada nas notícias, se é realmente uma notícia, se não é, de que fonte, de onde está saindo, se é verdadeira, não é verdadeira, de que lugar ela veio. Então nós temos que realmente filtrar, nós temos que passar pelo nosso, né, filtrômetro, se assim existe. Nós temos que filtrar, ok, gente? E saber que tudo é relevante. Tudo é relevante, mas não podemos simplesmente passar por passar. Tá? E um outro ponto interessante numa notícia, que você pode observar, que circula no jornal, é o tempo verbal. Né? A notícia predomina aí o tempo verbal no pretérito, no passado, por quê? Porque são fatos que já ocorreram. Né? Nada impeça que também tenha verbos no presente, quando a notícia é em tempo real. Mas geralmente nós usamos aí o tempo passado. Tá? Só uma curiosidade para que você esteja anotando aí. E não terminou, nós vamos continuar falando ainda sobre notícias, vamos continuar falando sobre os fake news, tá? E vamos continuar também falando sobre bullying. Então, na próxima aula a gente vai se encontrar. Gostaria que vocês estivessem pensando sobre bullying, estivessem pensando sobre fake news e que você pudesse interromper esse problema, que depende de cada um de nós, depende de cada um de dar um basta. Se não tem interesse, se não vai ajudar, vamos filtra. Sextos anos, sétimos anos, oitavo ano, ensino médio, vamos filtrar. Vamos ter a empatia, vamos colocar no lugar do outro. Se fosse você a vítima, se fosse você o alvo, então pense nisso, coloque no lugar do outro. Então, ok, nós paramos por aqui e até a próxima.